O vídeo de Toph de hoje começa num flashback. O local era os bastidores da onde acontecia a luta do Príncipe Garcia e Ryusei. Lá ratos andavam em volta de Boris, que pensava, prendendo a respiração e escondido na escuridão. 3 dias já se passaram. Quem cura um coração turbulento como esse? Isso aqui em volta de mim não tem problema. São apenas ratos. Podíamos ver um rato subindo no seu rosto e outro na sua mão. Em seguida, a mente de Boris ia para o passado e ele concluía. Já está próximo. Logo poderei ir até você, Helena. Ele se lembrava do dia em que visitava o túmulo de Helena. Lá, Kiryu se aproximava trazendo flores e dizia: Helena era uma boa mulher. Já faz 1 ano desde aquilo. Como o tempo passa rápido. Uma mulher tão bacana assim. Não tinha como os canalhas deixarem ela em paz. Boris questionava. Como assim, Kiryu? Kiryu explicava. Você não sabia? O resultado da autópsia daquele incidente de explosão foi detectado um fluido corporal de um tipo sanguíneo diferente do seu nas partes íntimas dos restos mortais dela. Helena foi vítima de violência sexual antes da explosão. A mente de Boris voltava ao presente. Ele esmagava um rato que estava na sua mão e pensava furioso enquanto lágrimas desciam. Não aceito. Não consigo seguir em frente. Quando penso em você, meu coração é dilacerado. A dor que você sofreu, o sofrimento e a tristeza. Tudo isso torna-se combustível da minha fúria e do meu ódio, que se transformam em um ressentimento e maldição. Íamos para Yusif, que estalava o dedo e o atirador colocava a mira em Ryusei. O som de disparo ecoava. Porém, galera, era um projétil que passava pela mira do próprio atirador e o eliminava. Yusif olhava confuso. Butch gelava e Ryusei analisava o cenário. Enquanto isso, era dito por um atirador. Equipe de atiradores A, eliminamos 2 atiradores do grupo Victor. Kibo questionava. Atenção, alguém disparou uma arma. Podíamos ver outro atirador atingido na cabeça por um disparo. Outro atirador aliado dizia. Equipe de atiradores B, vamos eliminar os guardas na arquibancada. Fique observando. A luta da organização Victor Group em um instante será resolvida. Uma empresa militar privada, né? Vou mostrar a vocês a diferença de nível entre capangas e um exército de verdade. Os soldados de Yusif começavam a ser abatidos rapidamente. Em seguida, as luzes eram apagadas e Yusif questionava. O que é isso? O que está acontecendo? Alguém acenda as luzes, rápido! Eu mal enxergo um palmo à frente. Mesmo com as luzes apagadas, Ryusei e Seiko ficavam atentos e Kibo questionava. O que vai rolar agora, hein? De joelhos, tentando se localizar, Yusif questionava. E o presidente? O líder não está aqui. Líder! Podíamos ver o assento presidencial vazio. Em seguida, uma escotilha começava a ser aberta e Boris aparecia na frente de Yusif. Esse último gelava e questionava. Quem é? Tem alguém aí? Entrávamos no flashback do cemitério, onde Kiryu dizia. O alvo da sua vingança não é o presidente, é Yusif Kadensky. Boris questionava. O Baleia Branca? Kiryu respondia. Sim, o Baleia Branca. Ele acumulou tanto poder e cresceu tanto quanto o presidente. É Yusif quem governa este país pelas sombras. A escola de balé de Helena sempre teve patronos, mas Yusif chegou a pressioná-la para que se tornasse sua amante. Mesmo assim, Helena recusou firmemente. Ela queria se casar com você e estava disposta até a abandonar o balé. O orgulho de Yusif foi profundamente ferido, e sua raiva chegou ao limite. E então aquilo aconteceu. Não importa o quanto ele fingisse ser um grande homem ou um cavaleiro. No fim, o jeito dele sempre foi impor sua vontade pela violência. Agora, este país está passando por uma grande turbulência. Dizem que até aquele homem está tendo dificuldades para lidar com a Baleia Branca, que ficou grande demais. Como no romance de Melville, só alguém disposto a sacrificar a própria vida e jurar vingança pode derrubar a Baleia Branca. Você vai querer sacrificar sua vida por isso, Boris? No presente, Boris soltava um grito e Yusif gelava. Otton via aquilo e questionava. É um agressor? Kibo dizia. Essa voz é o Boris. Um soco de Boris explodia na cara de Yusif, seu rosto afundava e o sangue do inimigo já ficava na sua mão. Ele pegava Yusif pelo cabelo e o Baleia Branca questionava bem ferido. Vamos, quem é você? Boris respondia carregando um soco enquanto segurava pelo cabelo. Eu sou aquele de quem você roubou a esposa que amava. Kibo exclamava. Não há dúvidas, essa voz é do Boris. Otton questionava enquanto sons de golpes ecoavam pelo ambiente. Quem está sendo atacado é o Yusif? Íamos para Ryusei, que via no escuro e dizia. Sim, eu consigo ver. Boris espancava e dizia. A dor da minha esposa não era nada parecida com isso. O sofrimento dela foi muito maior. Ryusei dizia.
Pare, Sr. Boris, você está tentando matá-lo? Boris respondia: ele vai aprender da pior maneira. O cabelo de Yusif rasgava e ele caía de cara. As luzes eram acesas e todos iam. O corpo de Yusif esparramado no chão. Se acalmando e arfando, Boris dizia: é exatamente o que parece. Yusif morreu. A baleia branca está morta. Ryusei e Kimo se surpreendiam e Halberstam comentava vendo através dos óculos de Seiko. Não há sinais vitais de Yusif. Pelo jeito ele foi espancado até a morte por Boris. Os guardas foram mortos e o presidente sumiu. Droga, o diretor Spencer também desapareceu dos monitores. Afinal, o que está acontecendo aqui? Ryusei se aproximava dizendo: Sr. Boris, por favor, acalme-se. Boris dizia: não se aproxime, Ryusei. Você também vai acabar envolvido nisso e será morto a tiros. Minha esposa foi morta por Yusif. Eu vivi apenas para cumprir esta vingança. Finalmente acabou. O trato foi selado. Podem atirar a qualquer momento. Um atirador posicionava sua mira em Boris e Kimo questionava: como assim, Boris? Você está disposto a morrer? Por quê? Otton pontuava: não sabemos onde os atiradores estão, mas você não será morto por algo assim a menos que deseje. Boris respondia: eu já cumpri o meu legado. Eu sei, você ficou forte, garoto. Aquele príncipe demônio era um monstro. Não era algo que você poderia superar apenas com técnica ou força de vontade. Mas no fim, você me proporcionou uma luta muito boa para assistir. Não tenho mais nenhum arrependimento. Vamos, atiradores, acabem comigo. Quero voltar para minha esposa o mais rápido possível. O atirador disparava e a cena cortava para o presidente Putin, que dizia numa ligação: faz tempo, Spencer. Desde a época em que você era chefe da filial de Moscou da CIA. Spencer respondia: e você subiu muito na carreira. De funcionário da agência de inteligência russa a diretor, depois vice-prefeito de São Petersburgo e agora é o próprio presidente. Mas eu não tenho a frieza necessária para expurgar impiedosamente um amigo íntimo como você faria. Por isso eu nunca chegarei tão alto. Putin dizia: como sempre, esse seu jeito sarcástico de falar me irrita. Spencer amenizava: não fique irritado. Mesmo em um estado de Guerra Fria, eu gostaria de manter um canal de comunicação com você por razões de segurança nacional. É para isso que existem intermediários entre nós. Putin dizia: de fato, mas esse sujeito é tão desagradável quanto você. Até agora tentei matá-lo incontáveis vezes, inúmeras vezes, e toda vez ele volta à vida. Um verdadeiro demônio. Podíamos ver Kiryu encarando de cima enquanto fumava seu charuto. Ele aguardava a aproximação do presidente, sorria repleto de ferimentos, e o narrador dizia: é um demônio que supera até mesmo um demônio que volta à vida depois de morrer. Retornávamos para o atirador, que disparava. A bala cortava o céu na direção da testa de Boris, mas quando ele seria pego, restava apenas uma imagem residual do seu rosto, pois o príncipe Garcia o salvava. O atirador e Ryusei se surpreendiam. Em seguida, Garcia saltava com Boris para a escotilha, que começava a descer, e Kimo comentava: o príncipe demônio escapou pelo elevador e foi para baixo do palco. O elevador chegava ao final e Boris dizia: ei, eu já vi a Mi. Garcia interrompia dizendo: não importa, apenas fuja daqui, pois está repleto de atira... Só que antes de completar sua frase, galera, um disparo chegava na direção do peito de Boris. Em seguida, íamos para Kiryu, que descia as escadas e dizia para o presidente: não me odeie tanto assim, ó excelência. Eu expliquei de forma simples as técnicas do Nadashinkage, enquanto as demonstrava durante uma luta, não foi? Putin dizia: por ser um demônio, achei que você tinha virado um garoto propaganda do Nadashinkage, que tinha morrido. Spencer questionava numa chamada de vídeo com Kiryu: vocês dois até que se dão bem, hein? Eu prefiro que a relação permaneça sempre em estado de tensão, se for possível. Fiquei surpreso quando Kiryu foi sequestrado por Yusif. Como um homem que se livrou de incontáveis armadilhas e assassinatos foi pego tão fácil assim? Foi aí que me ligou um alerta. Algo não fazia sentido. Deveria ser um plano maior. Entrávamos num flashback onde Yusif dizia: excelência, capturamos um espião dos Estados Unidos. Ele é japonês, mas tem uma relação muito próxima com Spencer, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Putin respondia: deixe ele aos meus cuidados agora, Yusif. Esse tal Kiryu talvez também tenha ligação com o terrorista que me atacou. E também ele servirá como um canal de comunicação entre os dois países. Yusif respondia: como desejar. Voltávamos para o presente e Putin dizia: eu sabia que Kiryu fugiria depois de descobrir o que desejava. Mas jamais imaginei que ele fugiria justamente no carro que eu mais valorizo. Kiryu pontuava:
Mas é surpreendente que os Estados Unidos esteja cooperando com o presidente russo para assassinar Yusif. Até eu me surpreendi. Spencer pontuava. Isso mostra o quanto Yusif é uma pessoa extremamente perigosa. Como uma empresa militar privada sem vínculos oficiais com a Rússia, ele interveio ativamente em guerras civis no Oriente Médio e em países africanos. Na Crimeia, reprimiu grupos opositores, massacrou civis e recebeu direitos de extração e comercialização de petróleo. Na Síria, obteve os direitos de exploração de minas de diamantes como recompensa. Kiryu dizia. Mas mesmo assim, Yusif é um grande amigo do presidente desde os tempos em que você trabalhava nos serviços de inteligência. Ele assumiu sozinho todos os trabalhos sujos e vocês dois ascenderam juntos, presidente. Putin respondia. De fato, tenho uma dívida de gratidão com Yusif, mas ele estava tentando usar os segredos que compartilhamos como escudo para controlar este país pelos bastidores. Spencer dizia. Mesmo para os Estados Unidos, ameaçar com armas nucleares é algo problemático. Mas um idiota impulsivo e inconsequente que realmente apertaria o botão para o apocalipse final não pode ser tolerado. Kiryu questionava. Nem mesmo o presidente consegue controlar esse velho descontrolado? Putin respondia. Ele fingia me obedecer, mas agia pelas costas. Yusif acumulou dinheiro e poder demais. Spencer comentava. Apoiado por acadêmicos de extrema-direita e por novos grupos financeiros, até uma invasão militar à Ucrânia foi uma decisão que Yusif executou por conta própria. E então veio a realização daquele torneio de artes marciais, para exaltar o poder nacional e utilizar militarmente o coração de Garcia. Ele convidou o príncipe demônio Ryusei, mas ao mesmo tempo que ele queria clonar esses corações, era a maior oportunidade para se aproximarmos de Yusif. Kiryu pontuava. Para fazer Yusif, que era extremamente desconfiado, confiar em mim, eu não tive escolha além de me sacrificar. Spencer questionava. Então você já tinha combinado tudo com o príncipe demônio? Kiryu respondia. É claro que sim, mas eu realmente ordenei que ele me espancasse de verdade naquela execução do saco de pancadas. Era uma execução pública até a morte, e eu de fato morri. Spencer pontuava. É verdade, você é muito bom em fingir a própria morte. Kiryu corrigia. Na verdade, eu sou bom em voltar à vida. O estilo Nadashinkage possui uma técnica capaz de interromper temporariamente todas as funções do corpo humano e colocá-lo em um estado de morte aparente. Depois disso, o ataque de Boris contra Yusif, movido pelo rancor, pela raiva e pelo ódio pela morte de sua esposa. Sua vingança atingiu um nível de brutalidade extrema. Ele espancou Yusif até a morte com uma sequência de golpes tão rápida que o rosto dele afundou e praticamente desapareceu. Spencer dizia. Tudo aconteceu exatamente conforme seu plano, Kiryu. Kiryu adicionava. Para a Rússia e para os Estados Unidos, foi bom conseguir eliminar um elemento extremamente perigoso. Spencer dizia. De fato, se as grandes potências perdessem a determinação de evitar uma guerra entre si, isso significaria um verdadeiro apocalipse para o mundo. Putin dizia. Realmente, se o nosso país entrasse seriamente em uma guerra, só haveria duas opções: vitória ou a extinção da humanidade. Mas a cortina ainda não caiu. A história ainda não terminou. Podíamos ver Boris sendo acertado no peito por um disparo e Kiryu continuava dizendo: como diz o velho ditado, mantenha seus amigos por perto e seus inimigos ainda mais perto. Spencer dizia. Nesse caso, pode-se dizer que o demônio acabou contribuindo para a paz mundial. Putin alertava novamente. Mas isso não significa que acabou. Kiryu dizia. Só quando Boris morrer é que tudo chegará ao fim. Ele tentou assassinar o presidente 2 vezes e agora matou Yusif, o aliado mais próximo do governo. Não há como deixar um criminoso perverso continuar vivo na visão pública. Putin confirmava. É claro, deixar um assassino à solta afetaria a autoridade e o prestígio do chefe de Estado. Neste país há incontáveis grupos de oposição tão influentes e também poderosos quanto o próprio Yusif. Íamos para Garcia, tentando acudir Boris. Ao fundo, um atirador dizia apontando uma pistola. O alvo é apenas o Boris. Não visamos matar você, príncipe demônio. Garcia olhava com uma cara de pouquíssimos amigos e o atirador alertava. Ei, pare com isso. Não está nas ordens, mas se você resistir, eu vou atirar. De volta a Kiryu, ele dizia.
Eu disse toda a situação ao próprio Boris quando expliquei os termos para ele aceitar essa missão. Era assumir ou buscar a vingança e morrer. Não dá pra achar que pode continuar vivendo depois de matar pessoas importantes. Está tudo preparado para que Boris morra, os atiradores cientes. Com isso, tudo deverá se encerrar. Ele inclusive aceitará a própria morte. Spencer questionava. Mas Ryusei e Kibo sabem disso? Eles vão aceitar? Kiryu respondia. Para enganar o inimigo, primeiro engane os aliados. As palavras de Sun Tzu são práticas no campo de batalha. Por exemplo, você não contou ao Snape sobre o plano, contou? Spencer questionava. E o príncipe demônio? Entrávamos num flashback, onde Kiryu visitava Garcia e esse último questionava. Não há nenhuma maneira de salvar Boris? Você não é o intermediário entre os Estados Unidos e a Rússia? Não tem influência com ambos os lados? Kiryu respondia. Isso não parece com você. Descobriu o valor da amizade agora? Bem, Boris pretende morrer depois de se vingar. Ele quer partir para junto da esposa que amava. Deixe que o desejo de Boris se realize. Garcia ficava em silêncio e voltávamos para o presente. Ele ia andando diante do atirador e pensava... Ninguém nasce neste mundo desejando morrer. No fundo, ele quer viver. Ele apenas teve o azar de não conseguir encontrar um motivo para viver neste mundo e caiu no desespero. Ele apenas teve o azar, nada mais. O atirador à frente dizia: Eu assisti à luta. Você levou aquele golpe fatal e até agora estava desmaiado. Você gastou toda a energia para desviar o disparo de Boris. Até respirar deve estar sendo doloroso para você, não é? Não se force. Você não vai desviar de um disparo de um atirador de elite como eu, não nesse estado. Garcia pensava. Não importa quão profundas sejam as feridas na mente e no corpo. O atirador disparava e Garcia pensava enquanto a bala se aproximava. Se houver nem que seja um pequeno fio de esperança, a pessoa vai querer viver. O corpo de Garcia ia para baixo e o sangue espalhava. Ele ficava no chão e o atirador dizia se aproximando. Te peguei. Não acertou no coração, né? Claro que não, afinal eu sou bom demais atirando. Só que ao dizer isso, galera, Garcia aparecia na frente e acertava um cruzado que mandava o atirador pra longe. Enquanto Kibo, Ryusei e Otton descia pelo elevador, tudo tremia, o barulho dos ferros se quebrando ecoavam. Garcia olhava para o trio que se chocava, em seguida caía de joelhos e podíamos ver um buraco no seu peito. Otton ia para acudir Boris, Kibo e Ryusei iam até Garcia e o rapaz dizia tentando reanimá-lo. Príncipe demônio, aguenta firme! Não, o sangramento não para! Garcia pensava. O quê? O Ryusei está me carregando nos braços? Ele está desesperadamente tentando me salvar? Um inimigo? Enquanto a visão de Garcia ia se perdendo, o Ryusei pedia. Sr. Kishi, por favor, o que eu faço? Quando eu pressiono o local do ferimento, espuma de sangue começa a sair pela boca. Sr. Kishi, o que eu faço? Kibo dizia. Pai, como está o estado de Boris? Não sabemos o que fazer aqui. Otton respondia indo até Garcia. Infelizmente, o coração dele parou completamente. Kibo questionava. Então, o Sr. Boris não tem mais salvação? Veja, pai, o príncipe demônio parou de respirar. Otton aconselhava. Façam reanimação cardiopulmonar enquanto tento reanimar Boris. Garcia pensava. Parada respiratória? Entendo. Então eu também vou morrer, né? Mas eu nunca morro. A mente de Garcia ia pro passado, onde Kiryu dizia. Você não pode vencer o Ryusei. Conhecer algo não se compara a gostar dele. Gostar de algo não se compara a desfrutá-lo. Essa é uma frase de Confúcio. Não se pode vencer alguém que se diverte fazendo o que faz, independente de gostar ou não. Ryusei está absorvendo as técnicas do Nadashinkage como se fosse uma esponja. Ele aprecia as artes marciais com entusiasmo. Entusiasmo de uma criança inocente, tentando aumentar sua pontuação em um jogo. Sua velocidade de aprendizado é assustadoramente rápida. No presente, Garcia pensava. Então eu realmente não posso vencer o Ryusei. Eu nunca lutei por prazer. Nenhuma única vez. No flashback, Kiryu alertava. Um dia, Ryusei crescerá a ponto de devorar até mesmo o Kishi. Ele se tornará um verdadeiro e legítimo monstro. Chorando, Garcia pensava. Um monstro, né? Mas eu consegui me tornar um dragão? Podíamos ver, galera, Garcia, ou melhor, um dragão negro afundando no mar. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim, com Garcia supostamente morrendo. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.